Meus amigos, que final absurdo foi esse da terceira temporada de Umbrella Academy, que pode ter sido a última, tá? Porque, cara, a forma como terminou essa temporada, a despedida dos personagens, a ausência de ganchos, a resolução do terceiro apocalipse, que ninguém aguenta mais apocalipse, tudo isso pode ter transformado esse final de The Umbrella Academy como o final definitivo da série, cara. Mas, pô, foi o final perfeito se for o caso, mano. Rolou até uma referência a Cobra Kai. Mano, eu tô feliz da vida. Cobra Kai! Porque o Sir Reginald, ele finalmente concluiu o seu plano e terminou a temporada ao lado da sua esposa Abigail, né? A Alicent conseguiu o que ela queria, né? Que era uma vida normal ao lado do Raymond e sua filha Claire, porém ela levou seus irmãos juntos, cara. Foi um final perfeito. Mas é claro que esse final, ele é muito complexo. Algumas pessoas de fato não entenderam, tá? Tem muitas referências aos quadrinhos, ó, que o Tio Geek, inclusive, já gosta de trazer esse tipo de conteúdo pra vocês, então se preparem. Mas, cara, tem muitas minúcias, tem alguns pequenos ganchos pra falar a verdade, tá? Tem a cena pós-créditos do Ben, que poucas pessoas entenderam, e relaxa aí que essa daí tá muito fácil, e é uma referência engraçada até, mas, cara, se prepara, porque lá vem o final explicado enorme que vai ser da terceira temporada de Umbrella Academy. Esse vídeo tá gigante porque é um final muito complexo, vocês têm que entender. Hello, my friends, Geek na voz. E cara, eu não sei vocês, mas o tom de despedida desse final da terceira temporada de Umbrella Academy pode ter tornado essa a última temporada da série. É claro que a qualquer momento, né, a série pode explodir novamente e a Netflix anunciar uma quarta temporada, o que não é muito difícil, mas cara, tá com um tom de despedida, velho. O quê? Afinal, mais uma vez eles resolveram um apocalipse, o Sir Reginald e a Alicent concluíram seus respectivos objetivos, a Layla disse que a partir de agora os personagens deveriam viver a suas vidas, o Ben arranjou um emprego formal, ou seja, tudo leva a crer que esse é o final da série Umbrella Academy. Ou será que não? E cara, esse tom de despedida está presente até nas cenas pós-créditos da terceira temporada. A princípio essa cena não tem nada demais, né, apenas o Ben lendo um livro aleatório no metrô, mas o detalhe, meus amigos, está justamente no canto do metrô, que é o QR Code. Se vocês notarem, tá, existe um QR Code ao lado do Ben, bem ali no metrô, que se você pegar o seu celular e apontar pro QR Code, mano, você vai dar de cara na página inicial de Umbrella Academy na Netflix. Então é como se fosse tipo um adeus, tipo, velho, obrigado por ter assistido as 3 temporadas de Umbrella Academy. Novamente, eu posso estar completamente equivocado e errado do que eu tô falando? Tô, até porque a Netflix, como eu disse, a qualquer momento pode anunciar a renovação de Umbrella Academy, coisa que não aconteceu até agora, mas talvez aconteça. Mas velho, olha o tom de despedida até nas cenas pós-créditos. É mesmo, é? E outra evidência também, tá, que diz que essa pode ter sido a última temporada de Umbrella Academy, é porque não tem mais quadrinhos pra poder adaptar as histórias, né? Porque a primeira temporada eles adaptaram o Switch do Apocalipse, a segunda temporada foi Dallas e a terceira agora Hotel Oblivion. Ou seja, os quadrinhos acabaram, né? Tudo bem que o Gabriel Bay e o Gerard Way, que são os criadores de Umbrella nos quadrinhos, eles estão trabalhando em um 4º volume, que nesse caso é a Sparrow Academy, mas cara, a julgar pela demora de um volume pro outro de lançamento, que é quase 10 anos, eu diria que vai demorar um pouco pra sair uma nova história de Umbrella Academy. Então, se acontecer uma eventual 4ª temporada de Umbrella Academy, saibam que a Netflix vai estar por conta própria, vai ser uma história totalmente original que pouco vimos nos quadrinhos. Mas calma, tá, que o Tio Geek ele tem algumas teorias, eu tenho algumas pistas, pequenos ganchos, pequenos mesmo, que eles deixaram no final dessa terceira temporada e que podem acontecer em uma eventual 4ª, né? Porque esse quadrinho, cara, o Hotel Oblivion, que adaptou essa terceira temporada, mas velho, a Netflix utilizou muito pouco desse material, pelo menos em compensação aos outros dois. Eles utilizaram poucos elementos daqui, mano, porque tirando o Hotel Oblivion, né, por assim dizer, mas não teve quase nada desse quadrinho. Então vai que numa possível 4ª temporada, eles finalmente adaptem Hotel Oblivion. Pô, mano, vocês vão entender, cara. Tem um personagem do Perseus que é muito importante, que pode aparecer, tem vários elementos. Vocês vão entender, calma que o Tio Geek vai fazer ainda um vídeo somente sobre teorias do que deve acontecer na eventual 4ª temporada, velho. Então não perde esse vídeo que deve sair amanhã, se eu não me engano. Mas, cara, fica ligado no canal, tá? Não. Mas, cara, saibam que nos quadrinhos existe uma grande ameaça, né? Porque o Hotel Oblivion, ele não era uma prisão pros vilões da Umbrella, e sim uma armadilha para uma ameaça cósmica que está por vir. Ou seja, será que essa vai ser a ameaça da 4ª temporada de Umbrella Academy? Não, não é verdade. Não tem como ser. Porque ninguém aguenta mais Apocalipse, né, cara? Mas calma que, como eu disse no vídeo de teorias, o Tio Geek vai explicar melhor pra vocês, cara. Mas tem ganchos, tem possibilidades. E, velho, notem nas cenas pós-créditos, tá, que o Ben, ele tá indo pra Yedu, que é uma ilha pertencente ao Sil, que fica justamente no lugar onde ele nasceu, né? Porque a primeira cena dessa terceira temporada foi a mãe do Ben parindo
vendo o Ben em outubro de 89 em Seoul, no mesmo metrô em que o Ben aparece na cena pós-créditos. Ou seja, ele retornou para sua terra. É um paralelo muito da hora, né? A primeira cena foi a mãe do Ben e a última foi o filho. E observe, né, que o Ben nessa cena pós-créditos, ele tá bem trajado, né? Ele tá bem arrumado, como se ele trabalhasse em algum lugar importante, talvez alguma empresa de contabilidade, como se ele tivesse envolvido nos business, porque realmente é isso, cara. Já que Eido é o principal distrito de negócios e bancas de investimentos de Seoul, né? Lá tem a sede da LG, por exemplo, a Assembleia Nacional da Coreia do Sul fica lá, ou seja, a grana rola por essas bandas. E o Ben provavelmente trabalha em uma dessas empresas de investimento. E um grande investimento também, meus amigos, que vocês podem fazer na vida de vocês é deixando a voadora no like aí embaixo. Aproveita que o vídeo tá no início, que ele tá longo, deixa a voadora, se inscreve, ativa o sininho, porque, velho, só assim pra você poder acompanhar os próximos vídeos de Umbrella Academy que vão sair aqui no canal. Você não vai querer perder, cara. Faz tudo isso aí rapidinho, que é nóis. Nice. Só que, velho, esse final da terceira temporada de Umbrella Academy, ele teve tanto desdobramentos, tantas coisas a serem explicadas, que a gente vai ter que retornar pro 10º episódio da primeira temporada, né? Onde 16 mulheres dessa vez engravidaram no fatídico outubro de 1989, velho. Ou seja, desde os eventos de Dallas da segunda temporada, não foram mais 43 mulheres que engravidaram, e sim, dessa vez, na nova linha temporal da Sparrow, foram apenas 16 mulheres. E notem que tem aquelas partículas amarelas que penetraram na mãe do Ben antes dela engravidar no início dessa terceira temporada. Ou seja, são as mesmas partículas amarelas que vimos o Sir Reginald liberando no 10º episódio da primeira temporada. Eu não tô entendendo. Porque essa cena em específico, né, o Sir Reginald, ele estava no que parece ser o seu planeta natal, né, quando a sua esposa Abigail estava prestes a morrer. Então, antes dele sair de lá, ele liberou essas partículas amarelas que foram justamente as grandes responsáveis por engravidar as mulheres em outubro de 1989. Foi ele, velho. Foi o Sir Reginald Hargreaves, o monóculo, o responsável por originar os poderes, tanto da Umbrella quanto da Sparrow, e simplesmente o grande cabeça por trás disso tudo, mano, porque ele tinha um grande plano. Desde o início, ele planejou detalhadamente cada passo até onde ele tá agora, que é justamente com o Império, né, com as empresas Hargreaves, ao lado da sua querida esposa Abigail, mano. Ele conseguiu o que ele queria, mas é claro que eu vou explicar a vocês o desdobramento disso, velho. Porque não tem essa loira que apareceu no final da terceira temporada? Então, ela é a esposa do Sir Reginald, né, que morreu lá na primeira temporada, no 10º episódio, como eu disse pra vocês, lá no planeta natal. É ela, velho, vocês lembram? Eu acho que não. Agora, em relação a esse tal planeta do Sir Reginald, né, lembremos que ele é um alienígena, e eu tenho uma teoria bem interessante em relação a isso, cara, porque pra mim, nessa cena, o Sir Reginald, ele estava no passado. Pois é, velho, ele estava no seu planeta natal, no passado, e com isso ele utilizou aquele relógio dele pra avançar no tempo, como ele fez na construção do Hotel Oblivion, né, que foi construído em segundos, e ele fez o mesmo pra poder viajar até 1918, que foi onde ele descobriu a localização do portal no futuro, que seria o Hotel Obsidian. E com isso, 10 anos depois, em 1928, ele novamente avançou no tempo e comprou a empresa manufatureira Umbrella, que futuramente seria a casa dos seus 7 filhos. Isso porque o local estava à venda em 1928 e o Sir Reginald sabia que ele não poderia perder essa oportunidade. Ah, Geek, mas como que você sabe que o Sir Reginald, ele veio aqui pro nosso planeta, ele comprou a Umbrella em 1928? Porque, cara, na carta de inspeção do Sir Reginald, assim que ele pisou os pés aqui na nossa terra, tem lá escrito 1928, que provavelmente, né, foi o ano em que ele comprou a Umbrella, já que o local estava à venda e ele não podia perder isso. Tem certeza? E notem nessa cena que quando o Reginald vai até a janela, é possível vermos vários moradores desse local partindo para o espaço com alguns foguetes. E um desses foguetes também levou a esposa do Sir Reginald para a Lua, mano, porque finalmente a gente descobriu o motivo do Sir Reginald ter mandado o Luther para a Lua durante 3 anos. O Luther simplesmente estava cuidando, estava pesquisando, estava tratando, sem ele saber, da Abigail Hargreaves, que era a esposa do Sir Reginald e a coisa mais preciosa que existe para ele. Ele falou isso pro próprio Luther. Você desperdiçou a minha vida na Lua. Pra quê? Pra me usar nessa missão idiota? Você tinha um propósito. Eu deixei você guardando a coisa mais preciosa do universo. E o que era? Em breve você vai entender. E lembre-se que lá na segunda temporada, né, o grupo de 12 magníficos prometeram ao Sir Reginald que ele poderia continuar as suas pesquisas no lado oculto da Lua. E aí eu fiquei me perguntando, né, pô, o que raios o Sir Reginald estaria interessado no lado oculto da Lua?
né? Porque beleza, o Ben já tinha ido pra Lua, mas qual a ligação? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu até imaginava que o Sr. Reginald iria construir o Hotel Oblivion lá na Lua, né? Porque seria mais fácil, e nos quadrinhos também o Hotel Oblivion fica tipo em outra realidade alternativa, em outro universo, então eu imaginei que o hotel ele iria construir no lado oculto da Lua, mas na verdade não. A gente sabe que do outro lado, né, já que o Luther não conseguiu passar, tinha uma barreira, no lado oculto da Lua estava a sua esposa Abigail Hargreaves. Mano, que genial, esse monóculo é um velho miserável, velho. O miserável é um gênio! Nós vimos que a mulher de fato morreu, porém antes de sair daquele planeta, o Sr. Reginald pegou um daqueles foguetes e congelou a sua esposa com um tubo criogênico, né, e mandou ela pra Lua. Isso porque ele sabia que daqui a alguns anos ele iria reconfigurar o universo e ter sua esposa de volta como ele sempre quis, e ele conseguiu. Pode ser. Afinal, a mulher, ela estava em um tubo criogênico que nada mais é do que uma técnica de conservar o corpo numa temperatura baixíssima para que no futuro, né, quando a medicina tiver com remédios eficazes contra as doenças, aí sim, esse indivíduo, né, que morto outrora, ele volte à vida. E existem vários casos famosos, né, se não me engano, o mais famoso é o do Walt Disney, que dizem que a cabeça dele tá congelada lá dentro da Disney mesmo, né, num tubo criogênico, e a ciência só tá esperando eles conseguirem aí avançar e descongelar e trazer, enfim. Eu não curto muito essas teorias da conspiração não, tá? Acho meio bizarro congelar uma cabeça. Então vamos lá, tá, meus amigos? Caso vocês não tenham entendido ou ficou um pouco confuso, vamos resumir a nossa linha temporal. Bora lá? O Sr. Reginald começou tudo há muito tempo atrás no seu planeta natal, né, que provavelmente estava sendo destruído, mandou a sua esposa pra Lua em um tubo criogênico para salvá-la no futuro, usou a sua máquina do tempo, né, que é aquele relógio, e foi até 1918, achou o portal que mais tarde ele iria usar para reconfigurar o universo e salvar a sua esposa. E aí sim, 10 anos depois, em 1928, ele comprou a Academia Umbrella e deu início aos eventos que vimos na série. Aleluia! O Sr. Reginald, né, ele soltou aquelas partículas amarelas lá no seu planeta que de alguma forma acabou entrando, né, invadindo o corpo das 43 mulheres que engravidaram, e com isso elas deram origem a Umbrella, aqueles garotos que no futuro iriam salvar o mundo, como o Sr. Reginald vivia dizendo, cara. Ele diz isso desde a primeira temporada, e os garotos de fato salvaram o mundo, mas o mundo pro Sr. Reginald, já que as partículas presentes no corpo de cada um dos filhos do Reginald, no final, foram um combustível para a máquina funcionar, e o Sr. Reginald concluiu seu objetivo, que era salvar o universo, criar um império e ter a sua esposa Abigail de volta. E ele conseguiu essas três coisas, velho. Notem que o grande vencedor, no final das contas, foi o monóculo, foi o Sr. Reginald Hargreaves, porque ele não só concluiu seu objetivo, como ele terminou a terceira temporada da mesma forma que ele começou a primeira, que nesse caso foi ao lado da sua esposa Abigail. A origem dele também foi o desfecho, era o que ele sempre quis desde o início, sempre foi um plano do Sr. Reginald, mano. Nossa, velho, é muito bom isso aí. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E o fato dele tomar, né, aquelas pílulas azul e verde pela Sparrow inibia que o Hargreaves acordasse para a realidade, porque claramente, né, isso foi uma referência a Matrix, já que no filme tem a pílula vermelha, que faz te ver a realidade, e tem a pílula azul, que faz você retornar para sua vida normal, criada dentro de uma ilusão. E o Hargreaves tomou essa pílula azul, ou seja, era graças a essas pílulas que ele esquecia dos seus objetivos com o projeto Oblivion. Só que aí, quando o Klaus surgiu na vida daquele Hargreaves, né, da Sparrow, o cara simplesmente acordou para a vida, até porque ele parou de tomar as pílulas, e aí sim ele se lembrou do seu grande objetivo, que era o Hotel Oblivion. Tanto é que quando ele tava dormindo, ele até, né, sussurrou Oblivion. Mano, genial o roteiro, velho. Foi por isso, inclusive, né, que o Pogo ele deu os remédios para Sparrow aplicar no Hargreaves, porque o Reginald tentou ativar o projeto Oblivion antes, mas aparentemente não teve sucesso. E segundo o Pogo, né, durante todos esses anos, o Hargreaves estava preparando seus filhos para entrar no portal, derrotar os guardiões e ativar os selos. Ou seja, era uma missão kamikaze, né, porque nós vimos em 1918 que o Hargreaves ele contratou alguns homens para entrar no portal e destruir os guardiões. Mas infelizmente o Sr. Reginald se deu mal, os caras morreram e ele não conseguiu o que ele queria. Isso é loucura. E pra falar a verdade, cara, no final dessa terceira temporada, não apenas o Sr. Reginald se deu bem, como também a Alicent, né? Porque foi um plano deles dois, né? Já que o Monóculo chegou pra Alicent e disse que se ela cooperasse junto com ele nessa missão, ele iria reconfigurar o universo a seu bel prazer e também iria ajudar a Alicent, né? Porque a gente sabe, né, que a Alicent, o sonho da vida dela é ter a sua filha Claire de volta junto com o seu marido, que nesse caso é o Raymond lá de Dallas. Então, provavelmente a Alicent pediu pro Sr. Reginald, né, que a sua filha
a Claire, como eu disse, estivesse com ela, junto com o Raymond, e também os seus irmãos e amigos queridos, né? Se a gente observar, todos os irmãos e amigos da Alyson sobreviveram no final de tudo. Luther, Diego, Layla, Cinco, Victor, Klaus e o Ben, só que aparentemente não foi o Ben da Umbrella e sim o Ben da Sparrow, né? Que inclusive eu tenho uma ótima teoria de como o Ben da Umbrella Academy morreu, tá? E esse vídeo do Ben eu vou soltar aqui pra vocês, eu acho que amanhã ou depois de amanhã, mas fiquem tranquilos que é uma teoria sensacional e é uma pista muito da hora do que aconteceu, cara. Eu mais ou menos sei o que aconteceu já. Nice. E cara, pela forma como o Luther, ele saiu correndo no final da terceira temporada, né, na última cena, pra ir atrás da sua esposa, a Sloane, mano, diz muito a respeito dos outros personagens que talvez tenham sobrevivido. No caso, o resto da Sparrow, né, que é o Marcos, a Faye, o Christopher, o Alfonso, aquela outra menina lá, a Jamie também, né. Mas será que essa galera tá viva? Porque a Alyson, por exemplo, ela não parou no mesmo lugar que os seus irmãos, né, lá no parque, nesse caso, que o Sr. Reginaldo construiu. Não, ela parou lá na casa dela, junto com a Claire e o seu marido. Então será que a Sloane e os outros personagens pararam em outros lugares aleatórios do planeta? Que loucura. Agora notem que nenhum deles ficou com seus poderes no final, e isso também fazia parte do acordo da Alyson com Hargreaves, cara, porque ela percebeu que os seus poderes foram os grandes responsáveis por arruinar a sua vida. Foi por conta dos seus poderes que ela perdeu a custódia da sua filha e boa parte das pessoas que ela amava. Provavelmente a Alyson, né, ela chegou lá pro monóculo, pro Sr. Reginaldo, e disse o seguinte: meu velho, eu posso te ajudar nessa missão, mas é o seguinte, você vai ter que trazer minha filha de volta, vai ter que trazer o Raymond, meu marido lá de Dallas, e ainda por cima, você vai ter que trazer os meus irmãos, né, que se foram, no caso do Luther e o Klaus, e os meus amigos, no caso da Layla. Só que além disso, você não vai deixar a gente com os nossos poderes, você vai ter que retirá-los, porque isso arruinou as nossas vidas, velho. Provavelmente a Alyson disse pro Sr. Reginaldo que ela queria ter uma vida normal, sem poderes, e foi justamente essa reconfiguração que o Hargreaves fez naquela máquina. Ele basicamente modificou o universo do jeito que ele e a Alyson gostariam. Simplesmente genial do roteiro, velho. Então tá provado. E cara, observem que como tá tudo conectado nessa série, né? Porque de fato o Sr. Reginaldo, ele treinou esses seus filhos ao longo dos anos pra salvar o mundo. E foi o que aconteceu, porque o Sr. Reginaldo, ele sabia que ele só iria ter acesso àquela máquina de reconfigurar o universo caso os seus filhos estivessem presentes junto com ele. Mas pra eles chegarem até lá, eles teriam que passar pelos Guardiões. E pra passar pelos Guardiões, você tem que ser bem treinado, você tem que ser poderoso. E o Sr. Reginaldo treinou seus filhos pra esse momento. E observe que o Hargreaves, ele construiu o parque, né, na nova linha temporal no dia 1º de outubro de 89, ao invés do hotel, né? Ele construiu o parque reformulando as coisas a seu bel prazer. Que maldito monóculo! Eu só acho isso incrível. E velho, eu nem preciso dizer a vocês, tá? Como fã de Umbrella nos quadrinhos, que eu amei a referência que eles trouxeram nessa terceira temporada ao Hotel Oblivion. Mano, eu pirei quando eu vi isso. Já que nos comics, o Sr. Reginaldo também construiu o lugar, porém o Hotel Oblivion não era um hotel comum, e sim um lugar localizado fora do planeta, onde ele mandava todos os vilões que a Umbrella derrotava. Ou seja, o Hotel Oblivion nos quadrinhos era uma prisão que o Sr. Reginaldo construiu pros vilões. Era tipo o Asilo Arkham. E aí na história, né, rolou um dedo no rabo e gritaria da Zorra. É uma bagunça que só esse quadrinho, mas é muito legal, é muito genial. E aí os vilões, né, do Hotel Oblivion, eles conseguiram fugir da prisão. E aí surgiram várias entidades cósmicas, né? Tem lá o Homem Científico, que é o guardião do Hotel Oblivion nesse quadrinho. Mano, é uma loucura sem fim, que se vocês quiserem, o Tio Geek pode trazer a história desse quadrinho, tá? E fazer um paralelo com o que aconteceu na série. O que vocês acham? Comentem embaixo que o Tio Geek faz. Mas se vocês quiserem, eu faço. E o Hotel Oblivion da série foi quase a mesma coisa dos quadrinhos, né? Isso porque haviam guardiões protegendo o local, típicos vilões, assim como o Hotel dos quadrinhos, né? Que era protegido pelo Homem Científico. Esse é o problema. Mas notem que na série o Hotel Obsidian era uma fachada. Quem criou o universo criou esse lugar parecido com a Matrix, e o Hargreaves descobriu isso um certo dia, mais precisamente 1918, né? Já que no início do 8º episódio, nós vimos que o Hargreaves finalmente encontrou o portal que dava acesso ao outro lado, e ele construiu o hotel de fachada em 1918. Agora, quem criou esse portal, quem criou essa máquina, esse lugar que o Hargreaves ele planejou usar desde o início, aí nós não sabemos, né? Uma eventual 4ª temporada teria que nos responder. Nesse caso, a origem de tudo. Como que surgiu isso? E o planeta do Sr. Reginaldo, entendeu? De onde que ele veio? Como que era a vida dele? O que é que ele veio fazer? Vocês entenderam? Eu acho que não. Mas aparentemente o Sr. Reginaldo, né, em 1918, ele tinha
um dispositivo que avança o tempo, né? Porque o hotel já apareceu pronto, mano. Já que em 1918 o lugar foi construído no meio do nada, né, no passado, e em questão de segundos o lugar ficou pronto. E observe que não só tinha o Hotel Obsidian construído, como também outros edifícios ao redor do hotel. Ou seja, sim, o Hargreaves de fato avançou no tempo. Porém, ele não envelheceu, né? O cara continuou com a mesma cara de velho rabugento de 1918. Ele tem uma máquina que avança no tempo, velho. Então tá provado. E notem, né, que naquela cena que o Pogo maloqueiro da Sparrow, ele se encontrou com o 5 no trailer e entregou o projeto Oblivion do Hargreaves pro número 5, mas é possível vermos várias das alterações que o Sir Reginald mais tarde iria fazer naquela máquina. Mano, tava na nossa cara o que iria acontecer, né? Todos os detalhes, né, os símbolos, já tava ali no projeto. E o Sir Reginald, lá no final, só aplicou na máquina. Vou estar colocando lado a lado as referências e vocês vão ver como sempre estiveram na nossa cara, velho. Mas felizmente, o Klaus apareceu pra poder ajudar a galera contra o Guardião, né? Nesse caso, ele invocou o Luther, que eu vou explicar melhor essa habilidade nova do Klaus. Mas, velho, é o Klaus. O Klaus, eu acho que ele é o meu segundo personagem favorito de Umbrella. Só não é melhor que o 5, porque o 5 é o melhor personagem, né, gente? Convenhamos. Mas o Klaus, né, como eu disse, ele desenvolveu novas habilidades nessa temporada, como a imortalidade, e aparentemente ele também pode reviver pessoas que já se foram por um curto período de tempo, né? Como ele fez com o Luther. Nesse quadrinho aqui, inclusive, tá? Que é uma parte que saiu de Umbrella Academy, é um conto que é Você é a Cara da Morte. É um quadrinho sobre o Klaus e mostra justamente a expansão dos seus poderes. Ele faz umas loucuras nesse quadrinho, cara. É um material complementar bem interessante pra quem é fã de Umbrella. Recomendo. Não. Mas notem, cara, que só foi possível o Klaus retornar a tempo porque ele próprio se matou antes do cubo atingi-lo, né? Ele se enfiou lá nos chifres, ao melhor estilo corno, e graças a isso, né, como vimos no treinamento do Klaus, sendo atropelado na estrada, ele conseguiu retornar rapidamente, em tempo recorde, até porque ele tava treinando pra isso. E cara, o Sir Reginald, mano, ele foi muito esperto, muito ligeiro ao colocar o 5 lá no tabuleiro, ao invés da Alyson, né? O 5 lá pra poder pisar nos selos e aí ele atingir aquela máquina. Ele foi muito esperto, porque ele sabia que se o 5 ficasse do lado de fora e a Alyson pisasse nos selos, ele jamais conseguiria o que ele queria, porque o 5 não ia apertar aquele botão, não ia ativar a máquina, mas a Alyson iria. Por quê? Porque a Alyson fez um acordo com o Sir Reginald e ele sabia disso, ele precisava da Alyson caso desse alguma merda e a Alyson apertasse o botão. Se fosse o 5, ele não ia apertar o botão e nada daquilo teria acontecido. Faz total sentido. E observem como o roteiro dessa terceira temporada cuidou dos mínimos detalhes, né? Porque quando o 5 deu de cara com o seu eu mais velho, entubado e sem um braço, foi porque o próprio 5 perdeu o braço quando o último guardião arremessou aquele machado arrancando o membro do menino. Então é por isso que naquela realidade o seu eu mais velho faleceu sem um dos braços, cara. Mas aí agora fica a perguntinha, né? Porque no final, né, a Alyson e o Hargreaves reconstruíram o universo e o 5, ele estava com o seu braço intacto. Então será que o seu eu mais velho também voltou com o braço? Será? Como que ficou os outros acontecimentos? Será que mudaram também ou continuaram a mesma coisa? Será que esse universo novo agora foi uma nova linha temporal? Ou então tá tudo... Cara, é coisas que só a quarta temporada pra responder. Se acontecer uma quarta. Ou será que não? Que inclusive tá já pegando o gancho aqui, porque eu acho que eu não vou fazer o meu vídeo de análise com spoilers da terceira temporada de Umbrella, eu tô pensando ainda. Mas esse arco do número 5 ter sido o verdadeiro criador da comissão, eu achei meio jogado, tá? Eu achei meio qualquer coisa. Eu acho que faltou desenvolver melhor isso aí. Eles só disseram e pronto. Achei meio jogado, só uma opinião. Isso é loucura. E em relação ao Victor, né? Eu vi muitas pessoas comentando que a transição da Vanya pro Victor foi muito abrupta, né? Muito rápida. Literalmente da noite pro dia ela se transformou nele. Tipo, a Vanya dormiu e no dia seguinte acordou com o cabelo cortado e agora como Victor, né? Só que, gente, esse arco do personagem já vinha sendo construído desde a segunda temporada. Porque o próprio Victor, né? Ele comentou nessa terceira temporada que a relação que ele teve com a Cici na segunda temporada, mano, deu uma nova perspectiva pra ele. Abriu os olhos dele em relação a ele próprio, né? E, cara, isso daí é uma coisa que foi sendo construída aos poucos, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas não notaram, né? Chegaram e disseram que, foi muito abrupto, foi muito jogado, e eu não achei. Eu achei que foi muito condizente, já tava meio que previsto que isso iria acontecer. Até porque o ator, né, o Elliot Page, também passou pela transição de gênero. Então, gente, iria acontecer isso de uma forma ou de outra, velho. Sim, Geek, mas e aí, cara? Será que esse de fato foi o final da série? Foi o final de Umbrella Academy? Será que tem como a gente teorizar alguma coisa do que pode acontecer na quarta temporada? Cara, de ter até tem, tá? Como eu disse a vocês, tem a teoria da morte do Ben, que eu acho que se rolar uma quarta temporada eles vão explicar como que o Ben morreu, e eu tenho uma teoria muito boa sobre
isso, eu vou postar amanhã, se não me engano, ou depois de amanhã, e tem alguns pequenos ganchos, né? Por exemplo, e a Sparrow? E os outros personagens, a Sloane, o Alphonse, o Marcus, e a Grace também, cara, a mãe robô, será que ela tá viva como ser humano, ou então ela é um robô? Porque o Sr. Reginald e a Allison, né, criaram um novo universo, são os poderes da galera, então será que a Grace agora ela já é uma idosa? Porque lá em Dallas, né, ela era uma jovem e no futuro se transformou na mãe robô, então será que hoje ela já está velha igual o Sr. Reginald e é um ser humano comum? Não sei. Mas, cara, eu já adianto pra vocês que se rolar uma quarta temporada, vai ser algo completamente diferente do que a gente imagina. Porque, velho, não dá. Apocalipse de novo? Não dá, né, gente? Já foi na primeira, na segunda e na terceira. 3 apocalipses, pô. Vai dizer que vai ter um quarto agora? Aí não, né? Eu acho que vai ter uma história completamente original e eu vou fazer um vídeo de teorias que vai sair amanhã aqui no canal, cara. Não perde. Estão vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima do escudo do capitão? Cara, clica nele, que foi outro vídeo bem da hora aqui também. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, tá? Isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho, me sigam lá no Insta, comentem embaixo também se vocês entenderam o final de Umbrella, se eu deixei passar algum detalhe, ou então se eu me precipitei em outro, comentem aí, bora interagir, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!